Vou saudar aqui, cumprimentar mais uma vez para conversar com a gente o doutor em História, Cultura, Poder e Representações, além de coordenador de pós-graduação Lato Sensu do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o IPN, professor Cláudio Honorato. Professor Cláudio Honorato, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos estão nos assistindo. Conseguem me ouvir bem? Ouço bem e a imagem está plena aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui para conversar com a gente, professor. Obrigado por estar com a gente num dia tão importante como esse, porque nos últimos anos a gente tem assistido uma ofensiva cada vez mais organizada contra políticas de diversidade aqui no nosso país, contra a memória do aquele período de escravidão que a gente teve e até mesmo contra a própria legitimidade do Dia da Consciência Negra, que é celebrado ou lembrado neste 20 de novembro. Setores conservadores tentam transformar esse debate num conflito identitário, enquanto os dados seguem mostrando que o racismo estrutura o acesso à renda, ao território, à educação e ao próprio direito de viver, como evidencia o genocídio da juventude negra no nosso país. Nesse cenário, professor, de disputa simbólica e material, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos ocupa um lugar singular. Ele preserva, no coração aqui do Rio de Janeiro, um dos maiores testemunhos do horror escravista no mundo. Diante de tudo isso, professor, eu queria uma avaliação sua a respeito do significado do dia de hoje, do Dia da Consciência Negra, dia de se lembrar a memória de Zumbi dos Palmares. Em que medida esse dia se torna não apenas um marco histórico, mas um instrumento de luta política, de afirmação identitária e de disputa pela memória diante de um país que ainda hesita em reconhecer a sua própria violência racial? Bom, em primeiro lugar, né, a gente precisa deixar bem claro, né, que não se trata de comemorar, né, mas sim de celebrar. Né? Celebrar uma data, né, que é o aniversário de Zumbi dos Palmares, celebrar o Dia da Consciência Negra e celebrar uma luta. E, ao mesmo tempo de celebrar, né, é fortalecê-la, ressignificá-la, né, embora, né, a gente reconheça, né, que houve um avanço, realmente houve um avanço desse racismo estrutural, desse racismo sistêmico, ele se retroalimenta, né, nessa sociedade onde você tem políticas negacionistas, né, cada vez mais tentando derrubar as conquistas, mas é inegável, né, que houve avanços nas políticas públicas e isso é inegável que houve toda uma luta, né, do movimento negro, assim como houve contribuições de várias instituições da sociedade civil, né, assim como também, né, aquilo que eu costumo dizer, né, que a Nilma Leone Gomes chama de negros em movimento, não, negras em movimento. Então, e esse é um dia para a gente refletir, para celebrar e, sobretudo, né, não deixar essa data cair no esquecimento, porque isso nos traz à tona, né, toda uma tragédia, né, de o que foi a escravidão, um trauma, né, que marcou indelevelmente a sociedade brasileira, né, e o mundo, porque essa diáspora africana ela vai para o mundo, né, em todo e qualquer lugar em que você ouve falar que houve trabalho forçado, ali esteve a mão de obra, né, escravizada e mão de obra africana. Então, o dia de hoje ele é fundamental para a gente refletir sobre todas essas tragédias. Não é que a gente quer celebrar a tragédia, mas é celebrar a luta, a resistência, né, desse povo, né, e que ajudou, né, de forma objetiva, concreta, a construção da sociedade brasileira e que hoje ainda luta, né, por direitos e oportunidades. Sem dúvida alguma. É importante a gente celebrar as conquistas, a luta do povo preto aqui no nosso país. Professor, nos últimos anos, muito se falou sobre avanços, retrocessos, estagnações de políticas de igualdade racial, especialmente aqui no Brasil. Do ponto de vista histórico-institucional, o senhor enxerga que o povo negro conquistou vitórias concretas ao longo dos últimos tempos? E se sim, quem tem sido o sujeito político dessas conquistas? O Estado, os movimentos negros, a universidade, a cultura, enfim, como é que o senhor avalia esses avanços que foram conquistados ao longo dos últimos anos e quem é o ator principal dessas conquistas?
Olha, não há dúvida que o grande ator, né, o protagonista dessa história é o movimento negro, né, materializado aí em muitos personagens negros e negros. Né? Eu poderia lembrar de Abdias do Nascimento, de Lélia Gonzalez, tá? E de tantos outros, né, que passaram, né, mais recentemente eu falaria de Benedita da Silva, outros que estiveram tanto dentro do Poder Legislativo e fizeram parte do governo e que garantiram, né, leis que garantissem políticas públicas. Então, todo esse trajeto, todo esse processo, ele vai dar em 2003, na Lei 10.639, que vai ser alterada pela 11.645, e que inclui aí os povos originários, chamados de povos indígenas também no nosso país. Então, esse é um avanço concreto. Né? E a gente sabe que isso foi através de muitas lutas. Mas é preciso também entender que isso ocorreu em momentos especiais, em que governos, né, que estavam ali naquele momento acolheram essas propostas. Né? Então, é preciso entender, né, que toda uma política de ação afirmativa que começa a crescer nos anos 90, né, quando o governo Fernando Henrique, né, reconhece que o Brasil é um país racista, né, mas esses grandes avanços ocorrem por quê? Porque setores do movimento negro também vão estar participando de processos em locais chaves, né, não só na política, mas em departamentos, né, em especial dentro do governo, e que vão fazer com que essas ações ocorram. Ou seja, o movimento negro ele entende que, além das manifestações de rua, das pressões, né, das marchas, isso foi muito importante para sensibilizar a população, isso foi muito importante, né, para esclarecer a população, mas que era preciso ter pessoas. Então, isso é uma ideia que vem com a Frente Negra, né, e a educação fez a grande diferença. Então, é dizer, né, é preciso construir, né, políticas públicas para que o negro acesse a escola, acesse a universidade, né, e criar uma elite negra. Tudo isso está lá na construção da Frente Negra, para que a gente possa ter pessoas que possam estar nesses espaços para lutar por essas políticas que vêm se concretizando nos últimos anos, com muita luta, com toda certeza, e com muita rejeição ainda de uma boa parcela da sociedade que se declarou nos últimos anos racista, né, de fato, né? Peço perdão, estava com o meu microfone desligado aqui. Eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui dos nossos espectadores a respeito do tema. O Fabiano Romero Filho dizendo aqui: salve Luiz Gama e Castro Alves, grandes figuras aí na luta do povo preto na nossa história. O Roberto Henrique dizendo aqui: salve para todos, heróis e heroínas que verteram sangue e lutaram no passado pelo povo preto. Salve também para os que lutam nos nossos dias. Roberto falando direto lá de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. Professor Cláudio, o IPN, o Instituto Pretos Novos, ele preserva um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, do tráfico negreiro do planeta, como eu citei. Como é que o senhor entende que essa disputa sobre a memória entre lembrar e apagar impacta diretamente a forma como o Brasil lida com o racismo estrutural hoje? Há uma resistência ativa em impedir que essa memória se torne política de Estado? Eu acredito que sim, né? Mas essa é uma luta árdua em que a gente vai continuar, e a gente continua sempre lutando. E aí o IPN, assim como várias outras instituições, mas em especial vou falar do IPN, que é a instituição que eu participo, ele se engajou nessa luta, né? E em que é um achado fortuito, né? Que é o sítio, que vira um sítio arqueológico a partir das pesquisas, né, que é o Cemitério dos Pretos Novos. Então, aqui está materializado a dor e o horror da tragédia que foi a escravidão, ou seja, é a prova concreta, material, de todo esse crime. E a partir disso, desse sítio arqueológico, numa pedagogia da reparação, que eu venho chamando de pedagogia da reparação, que vem se discutindo muito isso em vários lugares do mundo, essa pedagogia da reparação, o IPN se engaja nessa luta, né, para que haja políticas públicas. Então, acho que, na verdade, eu também costumo pensar que você não consegue reparar um trauma, você não consegue, de forma alguma, né, fazer com que isso, de fato, passe a limpo. Mas o que você consegue é fazer
políticas de compensação, né? Então, quando a gente fala em reparação, são políticas de compensação, e são políticas públicas, não basta o reconhecimento, né? Como diz a Angela Davis, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, você tem que buscar, a partir desse momento, né, que é um momento histórico em que se discute políticas públicas em várias regiões do mundo, que a gente possa avançar nessa luta. E evidentemente, nesse processo, a gente vai encontrar muitas barreiras. Mas o que eu percebo, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que isso aconteça, né, em outras regiões, que ao mesmo tempo que você tem, né, o avanço, né, de um endurecimento em alguns setores, né, que querem barrar essas políticas, né, na ideia, né, que infelizmente ainda é muito forte no Brasil, da meritocracia, né, e quando você não tem uma sociedade de igualdade, você não tem meritocracia em lugar nenhum. Ou seja, a meritocracia seria se todos tivessem as mesmas oportunidades. Então, embora isso ocorra, a gente percebe claramente, e principalmente os mais jovens, que há um esclarecimento e um engajamento muito grande, principalmente os jovens que estão chegando à universidade nesse momento, os coletivos mesmo, que eu tenho acesso, eu vejo que isso tem crescido muito. Eu acho que isso é um grande avanço na sociedade. Com toda certeza, a gente está contribuindo para a construção do mundo melhor. Com muita luta, é claro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, professor, eu queria falar sobre um outro tema relacionado a essa questão de se exaltar a memória do povo preto no nosso país, porque as leis que obrigam o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana aqui no Brasil, elas datam ali do início dos anos 2000. Passadas 2 décadas, onde é que a gente está nessa discussão? As escolas brasileiras realmente incorporaram essa mudança curricular, o ensino de história, da cultura africana no país, ou o que a gente vê ainda é uma resistência existindo em relação a essa adesão? Como é que o senhor avalia as escolas tratando do ensino da cultura afro-brasileira e africana no Brasil? Anderson, essa é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que houve um avanço nessas políticas, né, embora, num primeiro momento, né, quem aderiu de fato, né, foram as universidades imediatamente acolheram, né, criaram os departamentos, começaram a criar os seus programas, né, de pós-graduação, incluindo essa disciplina, né, fazendo concurso para professores, mas a gente viu uma grande rejeição ainda, né, por muitos professores universitários, né, e no ensino básico, o grande problema é que a gente percebeu que o que a gente sabia era que a gente não sabia nada de África, né, o que a gente não entendia e que a gente tinha que buscar, né, o entendimento. Então, eu acho que nesse primeiro momento, por mais que houve muita pesquisa, muita publicação, ficou a desejar a implementação, né, da história da África na escola básica, onde que mais precisa, onde o racismo ele mais se instrumentaliza. É o espaço em que você mais tem chance de combater o racismo, mas é onde ele mais se materializa, né, e onde ele mais se manifesta. Infelizmente, é na escola, principalmente na escola básica, na educação infantil, principalmente. Então, quando você vê uma criança em atitude racista, você sabe que ela não tirou aquilo do nada, por trás tem um adulto. E o pior de tudo é que esse racismo, né, entre essas pessoas, ele parte da ignorância. Então, o que a gente percebeu foi a falta de conhecimento. Então, eu acho que isso vem sendo combatido paulatinamente. Mas ainda digo, isso é uma política de Estado. Isso tem que ser uma política de Estado. Então, quando estados e municípios não aderem a isso, embora eu tenha visto aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, nos últimos anos, criando, né, grupo étnico-racial dentro da Secretaria de Educação, né, fazendo formação, eu vejo isso, mas no dia a dia da escola, a gente precisa que isso aconteça. E aí, a última avaliação feita em 2003, que eu tenho ideia, né, muitos municípios do Brasil ainda não aplicavam, e aqueles que declararam, que muitos não declararam na pesquisa, né, que ainda não aplicam a Lei 10.639, juntamente com a 11.645,
Então, eu acho que nesse quesito a gente precisa avançar bastante. E o grande problema aí é a falta de conhecimento, de formação dos professores que estão atuando nessa escola básica. E por outro lado, um outro problema que é muito forte, que é a intolerância. A intolerância devido à questão ligada às crenças desses indivíduos, ligado a uma crença de matriz, né, cristã, evangélica, desse segmento, e até mesmo católica, que são muito resistentes ainda à religião africana. Né? E aí isso é uma falta de fato de entendimento, de conhecimento, porque se a África é o berço da humanidade, a África é a grande placenta do mundo, e a África não é só o berço da humanidade, a África é o berço da civilização, né? E que a gente poderia ficar aqui o dia todo nesse programa e não daria conta de falar disso. E inclusive, as religiões, a África contribuiu muito, né? E todo esse processo, ele é apagado, né? Um epistemicídio, né? Que acontece. E aí, para finalizar, como você fala da Lei 10.659, 11.645, né, as políticas públicas voltadas para colocar o negro na universidade, aqui no Rio de Janeiro, o papel da Educaf foi fundamental nesse processo, né, antes mesmo de surgir uma lei de cotas, tá, o negro alcançou a universidade. O filho da empregada doméstica chegou à universidade. Né? Mas ele ainda fica aquém no currículo, ele ainda é mal trabalhado no currículo, e outra, ele ainda não galgou os espaços de poder, né? Não, e mesmo na educação. A gente ainda conta a dedo quantos professores negros tem nas universidades e quantos professores negros passaram para o concurso para o professor de História da África. E isso é resultado de um país onde o privilégio da branquitude permaneceu. Por quê? Porque nesse momento, para fechar, né, essa fala, de 2003 até o momento atual, a maioria dos programas de pós-graduação tinham pessoas brancas nos seus centros de pesquisa. Por quê? Porque ainda essa bolha não foi rompida. Então, os professores negros formados com pós-graduação, mas ainda não conseguem acessar esses mecanismos. Então, precisa sim de políticas públicas lá no terceiro grau, para que, de fato, a gente tenha uma sociedade de equidade. Importante essa fala sua, eu queria até que o senhor reforçasse isso, até mesmo entre professores que atuam no ensino da história da África. A gente tem, majoritariamente, docentes brancos fazendo esse tipo de atuação? Sim, ainda hoje, isso tem um motivo, né? Se o negro é negado, então, se eu fizer um retrospecto aqui muito rápido para você, se a gente pensar que lá no período colonial, onde você tem as ordenações, que não falava nada sobre educação, mas o negro não ia para a escola. O negro está proibido de ir para a escola, porque senão ele não tem como ir para trabalhar na lavoura, na cana-de-açúcar. Mas, concretamente, em 1827, quando Dom Pedro I assina o primeiro decreto de lei criando as escolas, criando a escola das primeiras letras, um artigo dessa lei é muito claro. Ele dizia assim: estão proibidos de ir para a escola os negros, os pretos, ainda que libertos. E aí, ainda, os deficientes mentais e os deficientes físicos. Então, a gente cria uma escola de exclusão. E isso é reforçado em 1854. 1854, um novo decreto ali, em pleno, né, a Lei Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico e que se constrói a Lei de Terras, que tira o acesso ao negro e à população pobre em geral do acesso à terra. Né? E aí você começa com um grande conflito de terra no Brasil. Ali, naquele momento, também se cria uma segunda lei que proíbe os negros de irem para a escola. Então, se a gente pensar que todo o processo, mas com todo esse processo, lá com o pombalismo, quando o Pombal faz a reformulação das escolas, das universidades, a gente tem muitos professores negros, professores e professoras negras, e que, nesse processo, que conseguem furar a bolha. Por quê? Porque é o filho do senhor com a sua mucama que vai ser o afilhado que ele vai colocar na escola, na mesma escola coloca o filho dele, que é o menino que é rejeitado, ou a menina que vai para a roda da igreja, que vai ser educado pela igreja, que vai ser um sacerdote, que vai ser um advogado, ou vai ser um médico. Então, você vai ter, e vai ser professor. Você tem muitos desses meninos e meninas negras que vão chegar, né, a ser professores.
opressores. Mas quando a República chega, aí eu não estou querendo dizer que a República é pior que a escravidão, porque não existe nada pior que a escravidão, mas a República, o que acontece é que você não tem uma transformação, assim como a abolição da escravidão não tem uma proposta social para a população negra, a República não tem proposta social para a população pobre em geral, e a maioria é negra, e continua sendo maioria negra. E aí, a primeira reforma do ensino, que é a nível estadual, que seria o nosso Ministério da Educação, e Rio de Janeiro e São Paulo é que dão toda essa política, aqui o Afrânio Peixoto, ele vai dizer o seguinte, assim, vamos criar os concursos públicos. E aí, para você passar para ser professor agora, não tem mais pistolão, você vai ter que fazer um concurso público. Mas aí ele cria um dispositivo, tem que ter um ano de escola particular. E o negro estudava na escola pública. Então, o negro não tinha escola particular na sua maioria, salvo aqueles que os senhores colocavam. Então, a grande maioria dos professores negros foram excluídos da escola. Ou seja, a escola vai se branqueando, e esse processo só termina, né? Não termina, né? Ele vai ser combatido os pioneiros da educação, ali do Anísio Teixeira, mas que são, na sua grande maioria, eugenistas, é uma escola eugênica, tá? Que faz uma limpeza étnica. E ali é no governo Vargas, que, curiosamente, um governo de exceção, que acaba com essa política. Mas aí, nesse processo, você acaba na letra da lei, mas a gente sabe que esse processo de exclusão ele permanece na nossa sociedade. Então, ainda hoje, os índices de escolaridade da população negra, a gente sabe que é inferior, o acesso e a permanência é inferior à população branca pobre. Então, pobre e negro são parecidos, mas não são iguais. Por isso que não dá para pensar, né, numa ideia de uma política que tem a ver com a renda, porque ela tem que ser também, tem que ter um corte racial. Tem que ter um corte racial, porque a gente sabe que é a população que menos tem acesso aos bens e direitos devido ao racismo estrutural, que ainda é forte na nossa sociedade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É importantíssima essa sua fala aqui para a gente, para dar para as pessoas que estão acompanhando uma ideia de como anda a atuação de professores pretos na escola. A gente tem, lamentavelmente, esse déficit de professores, de docentes nas redes de ensino, especialmente públicas aqui no nosso país. Enfim, isso é um problema, um dano grave para a nossa sociedade. Professor, eu queria tratar, eu tenho mais duas últimas questões aqui. Eu sei que a gente já ultrapassou um pouquinho do horário, mas é um tema que requer tanta reflexão, tantos assuntos que a gente precisa passar. O Rio de Janeiro, ele é uma das cidades onde mais se mata pessoas pretas no país. Como é que o trabalho do IPN, do Instituto Pretos Novos, voltado justamente para a preservação da memória das vidas negras escravizadas, ele dialoga com essa realidade atual em que os corpos negros continuam sendo alvos preferenciais do Estado? Exatamente. Não adianta você levar o aparato militar, né, o aparelho repressor, se você não entra com políticas públicas, se você não entra em educação. Então, você não vai combater a violência, você não vai combater o crime. Ao contrário, porque aquele espaço, né, aquele vazio de poder, se você não ocupa ele, né, com os serviços públicos, que é a carência dessa comunidade, então, tudo volta como era antes. Então, essa é uma questão. É preciso um plano de contingência, é preciso pensar isso. Então, infelizmente, aí o IPN, a gente vê isso, né, nessa política de reparação, mas você tem que realmente fazer uma política, né, e pensar o seguinte, né, se você pensar, né, só para lembrar, né, embora esse dado, né, seja de 2018, mas a gente continua dizendo, a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país. E esses jovens negros, curiosamente, né, com a idade muito parecida com aqueles que estão enterrados aqui sob o solo do Instituto Pretos Novos, no sítio arqueológico Cemitério de Pretos Novos, entre 14 e 28 anos de idade. E isso ocorre por quê? Porque se você não tem, né, políticas públicas que acolham esses jovens, que coloquem eles na escola, que deem acesso à universidade, que dê acesso a trabalho digno, o que vai sobrar para esses jovens? Vai sobrar um mundo do crime, um mundo da violência. Então, se você não tem essa política, então a gente precisa lutar por isso. Porque você vai continuar construindo presídios, você vai continuar combatendo o crime, como se a gente estivesse enxugando o gelo. Não, na verdade, a gente está enxugando o gelo. A gente não está resolvendo, porque, por outro lado, a gente não está combatendo as raízes do problema, a gente está combatendo a causa. E esses jovens que estão lá, por mais que sejam considerados criminosos, bandidos de alta periculosidade, abusar da nossa
abusar da nossa inteligência e dizer que eles são o crime organizado. O crime organizado exige logística, exige preparação e tem gente muito mais especializada nisso que não está na favela. O fuzil não brota na favela, ele não nasce na favela. Ele tem que chegar lá. E ele tem que passar por uma série, né, de setores e que para chegar lá. Então, a gente sabe que é preciso combater a raiz desses problemas, né? E não simplesmente a sua causa. Esse aqui é o grande problema, né? E aí, né, por que a maioria desses jovens são negros? Né? E aí volta à questão do racismo estrutural. Esses indivíduos saem da senzala e vão subir os morros para as favelas, e com falta de oportunidade. Então, onde tem miséria, tem violência. Onde tem violência, você vai ter o crime, infelizmente. Então, se não houver políticas públicas sérias, de fato, política de Estado, que sejam duradouras, e não eleitoreiras, a gente não vai resolver esse problema. Não tem dúvida. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, diante dessas ofensivas reacionárias que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, das tentativas de desmonte de políticas afirmativas e especialmente dessa violência policial crescente que a gente tratou ainda há pouco, qual o horizonte que o senhor enxerga para essa luta do movimento negro? Que agenda política deveria ser central a ser adotada para os próximos anos no Brasil na luta por direitos para o povo negro? Olha, eu continuo afirmando que não vejo outro caminho que não seja a educação. Né? Investimento sério na educação, de fato, onde a gente possa fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse bem de direito e construção de políticas públicas, porque não adianta a gente fala muito em política pública e se fala em política de inclusão, não adianta nada eu formar, como eu disse, eu formo uma série de pessoas, eu coloco uma série de pessoas na universidade, mas se eu não tenho ampliação, né, desse mercado que possa absorver essas pessoas, acompanhando as transformações que o mercado, né, que estão ocorrendo no mercado. Então, sem isso, e aí, uma coisa que eu sempre falo, a gente dá um tiro no pé, a gente está matando a nossa juventude, e o Brasil se tornou um país de idosos, onde a Previdência Social não vai ter condição de pagar todas essas pessoas, e você não produz uma mão de obra qualificada. Se você não fizer isso, em um curto período de tempo, a gente vai ter um colapso na sociedade brasileira. Eu acredito que os nossos especialistas devem estar olhando para isso, devem estar pensando nisso. Então, nós, no nosso trabalho aqui no IPM, né, a nossa política é justamente isso, para que, né, os gestores públicos, aqueles que estão nos lugares de decisão, possam perceber isso e criar mecanismos, de fato, que a gente possa ser uma sociedade mais justa, mais igualitária e, de fato, seja de inclusão, que não sejam só paliativos. Para sintetizar, o caminho para a emancipação do povo negro é a educação. Não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho, porque é a ignorância, na sua maioria das vezes, que faz com que o racismo continue se alimentando. É isso. Professor Cláudio Honorato, eu só posso agradecer por essa aula que o senhor nos deu aqui no programa de hoje, num dia tão importante que é o Dia da Consciência Negra, dia de celebrar a memória de Zumbi dos Palmares. Agradeço demais a sua presença aqui. Espero que a gente possa fazer diálogos em outras ocasiões aqui no nosso programa, para a gente, acima de tudo, exaltar a memória, a resistência e a luta por direitos do povo preto no nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Desejo um bom dia para o senhor e deixo o meu grande abraço. Obrigado, Anderson, por mais uma vez ter me convidado. É um grande prazer participar desse programa, né? E agradecer também a todos os que estão nos assistindo, que a gente possa continuar esse programa também mais um trabalho importantíssimo para levar não só a informação, mas a conscientização a todos nós sobre a luta, né, para a construção de uma sociedade mais justa, porque não é um problema do negro, é um problema de toda a sociedade brasileira e todos nós temos que estar engajados nessa luta. Esse nosso racismo estrutural histórico. Professor, meu grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com Cláudio Honorato. Cláudio Honorato, que é professor, vou até buscar aqui, ó, tá aqui, doutor em História, Cultura, Poder e Representações, além de coordenador de pós-graduação Lato Sensu do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o IPN.